Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso querido Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou o Felipe Fernandes, procurador do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito, e hoje a gente vai conversar sobre 5 estratégias indispensáveis para ser aprovado no concurso jurídico. Mas antes de qualquer coisa, é indispensável que você deixe o like e se inscreva no canal. Assim você ajuda a gente a espalhar a nossa palavra. E a primeira estratégia que eu destaco para vocês como imprescindível para aprovação é a realização de revisões orgânicas. Moçada, primeiro de tudo, a gente não consegue aprender tudo na primeira leitura. E ainda aquilo que a gente aprende, a gente esquece. E é normal, então, a gente ter que ir e voltar. A gente estuda, esquece um pouquinho, revisa, reaviva na memória, vai conectando as sinapses, vai desenvolvendo, vai consolidando aquilo na nossa memória. E aí a gente, então, precisa estar sempre fazendo revisões. O que é que eu chamo de revisões orgânicas? É você transformar a revisão parte do seu estudo. Então, por exemplo, você começou por determinadas matérias, vamos supor, constitucional, administrativo, processo civil, tributário. Você vai passar para as próximas matérias revisando essas de trás. E aí a coisa vai virando um grande rocambole, um ciclo virtuoso, né? Porque você vai revisar aquilo que você estudou e acrescentar matérias novas. Sempre que você for avançando nas matérias novas, você vai incluindo a revisão das antigas. Isso é o que eu chamo de revisão orgânica. Então, sempre que você estiver avançando, você vai estar levando com você aquilo que você já estudou. Então, essa soma, no final das contas, é o que vai te ajudar. Então, revisões orgânicas, aquelas que você leva com você naturalmente na realização do seu estudo, elas são imprescindíveis para a sua aprovação. Um grande exemplo de revisão orgânica que eu dou para vocês é o pós-edital. Suponha que você já formou a base no pré-edital, você já tem ali seu material grifado, aquilo consolidado com você. O que você vai fazer? Girar isso revisando, incluir o que foi específico daquele edital. Então a tarefa vai ficar muito mais simples, é revisar o que você já viu organicamente, como um ciclo normal do seu estudo, incluindo, por exemplo, legislação local e matérias que você ainda não estudou. Então você faz essa soma, a revisão vai estar sempre com você, você vai estar sempre revendo aquilo que você já viu. Não adianta cansar, não adianta enjoar, a gente tem que fazer essa releitura constante dos materiais que a gente já viu. Lógico, avançando, mas sem deixar para trás aquilo que você já construiu. A segunda estratégia que eu destaco para vocês é a combinação de fontes. Você não vai passar estudando apenas por uma fonte. As fontes que eu me refiro aqui são lei seca, doutrina, jurisprudência e questões. Você precisa combiná-las. Você pode, por exemplo, ler a lei seca e logo na sequência ler a doutrina sobre o mesmo tema. No final você vai lá, faz questões sobre aquilo. Então você precisa fazer essa dança, esse diálogo entre as fontes. Você pode fazer de uma forma diferente. Você pode, por exemplo, ler a lei seca de uma matéria num dia e, nesse mesmo dia, ler a doutrina de outra matéria. No outro dia, você lê a lei seca daquela matéria de antes, sobre a qual você já leu a lei seca, você lê a doutrina. Então, isso aí está dentro do seu espectro de escolha, mas o que você precisa fazer é combinar as fontes. Então, cai muita lei seca, mas ela não é suficiente para sua aprovação. Cai doutrina também, mas só a doutrina também pode fazer falta. Então, o ideal é você combinar essas fontes. Você fazer esse diálogo, essa dança entre as fontes é muito importante. E lógico, a jurisprudência também precisa ser incluída. Tanto os informativos anteriores, eu recomendo a leitura dos últimos 2 anos, retroativamente, quanto aqueles novos que forem saindo, você vai lendo ali semanalmente pelo STF, pelo STJ e até mesmo pelo TST, a depender da sua prova, você vai fazendo essa atualização da jurisprudência, porque ela vai fazer falta também. Chega até ali 30% da prova de jurisprudência. Então veja, as fontes aqui são combinadas, você precisa estudar todas. A terceira estratégia que eu trago para vocês é ver o máximo de coisa no menor espaço de tempo possível. Você precisa cobrir o conteúdo, você precisa analisar o edital com completude, você precisa ter vastidão naquilo que você estuda. Então, às vezes eu vejo o aluno com preciosismo, que só quer passar para o próximo capítulo quando ele tiver aprendido absolutamente tudo daquele capítulo que ele estudou. Mas como a gente viu, a gente não consegue aprender tudo na primeira leitura. Eu não estou falando para você ler de qualquer jeito, para você fazer uma leitura largada, jogada, mas você precisa confiar que você vai retornar naquele tema na revisão, você precisa confiar que você vai lapidar ele por meio das questões, você precisa confiar que você vai fazer o estudo da lei seca referente àquele tema e isso vai te ajudar a consolidar. Então tem que ir avançando, tem que correr. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de que é preciso estudar com seriedade, mas a gente também não pode se prender e querer lapidar todas as fontes, absolutamente todos os aspectos absolutos daquele tema. Vai ter coisa que você não vai aprender na primeira leitura e tá tudo bem. Segue o baile, avança, depois você vai voltar, isso vai se consolidar, isso vai melhorar para vocês.
confia nas revisões, confia no diálogo das fontes. Veja que tudo aqui fecha num cadeado só. Primeiro, você vai fazer essas revisões organicamente, como a gente já comentou, que isso vai te ajudar a consolidar o conteúdo. Segundo, quando você passar de uma fonte para outra, você vai repisar aquilo que você já viu, vai te ajudar também a consolidar o conteúdo. Então, confia, busca ver o máximo de coisa no menor espaço de tempo possível. Quando tiver o edital, o pós-edital, quando você estiver formando a base, veja com vastidão. Tente ver o máximo de coisa que você puder, porque é melhor que você tenha visto aquilo meio que de passagem na prova do que você nunca ter ouvido falar naquele tema quando você estava estudando. Como eu disse, não é estudar de qualquer jeito, não é, mas é ter noção, ter o senso de urgência que a gente precisa ter, uma pressazinha para conseguir ver muita coisa no espaço de tempo que a gente tem. A quarta estratégia que eu destaco para vocês é o estudo estratégico, o estudo reverso. Como é que você vai fazer isso? A partir da realização de questões das bancas que você vai enfrentar, você consegue identificar um padrão, você consegue identificar o que é mais importante para aquela banca e assim você vai priorizar esses temas. Falei para vocês, a gente precisa ver o máximo de coisa no menor espaço de tempo possível, mas a gente tem um espaço de tempo limitado. Então, se a gente vai começar por algum lugar, que a gente comece por aquilo que é mais importante, que a gente comece voltando as nossas forças para aquilo que é mais relevante para a banca. E aí você tem essa realização a partir de um estudo reverso, você tem esse vislumbre a partir de um estudo reverso. Então você vai identificar que tema X é mais importante para aquela banca. Eu tenho 10 temas para revisar na reta final, que eu vou deixar esse tema de lado para estudar um tema que nunca caiu? Lógico que não, você vai priorizar esses temas relevantes, esses temas já cobrados, esses temas de maior incidência. Então o estudo reverso vai te ajudar. Assim o seu estudo vai ficando mais estratégico, você vai ficando mais afiado. É como se você fosse ficando íntimo da banca, você vai conhecendo a banca, você sabe o que ela quer de você. E aí na hora de revisar, na hora de cobrir o conteúdo que a gente vai ter que correr, a gente precisa ter pressa, a gente vai priorizar aquilo que é mais importante. Você vai descobrir isso por meio de um estudo estratégico, por meio de um estudo reverso. Pega o padrão, foca naquele padrão. Você vai ficar só nisso? Não vai ficar só nisso. Mas isso vai te ajudar bastante, porque na escassez de tempo, a gente precisa otimizar aquilo que a gente tem. E agora, a última estratégia indispensável que eu trago para vocês é o simples que funciona, é o arroz com feijão que dá certo, é o que? É lei seca todo dia. Você precisa estudar a lei seca constantemente. A lei seca precisa ser sua amiga, precisa ser sua aliada. Você tem que quebrar essa barreira dentro de você de que ler a lei seca é chato, de que a lei seca não é legal, de que é muito árido ler a lei seca e me dá muito trabalho que eu não consigo. Você consegue, todo mundo consegue. Deixa eu falar uma coisa, não é legal para ninguém, ninguém gosta. Mas quando você vê o retorno que a lei seca te dá, quando você estuda a lei seca, o que você investe na lei seca e como aquilo te devolve em troca, você passa a valorizar muito mais. Eu vejo muito aluno que estava estagnado, que estava parado, que não sabia qual era a solução que ele precisava para sair daquele buraco. E a gente vai conversando, a gente vê. E muitas vezes eu identifico a falta da lei seca. Se você acreditar em mim, você ler a lei seca e resolver as questões, você vai dizer, caramba, cai muito a lei seca. Então, priorize a lei seca, dê a devida importância à lei seca. Isso é uma estratégia que vai te ajudar. Lógico, combinado com tudo aquilo que a gente falou, mas é uma estratégia também que vai funcionar muito certo para você. Então, essas foram as 5 estratégias que eu considero que foram indispensáveis para a minha aprovação. Agora eu queria saber de vocês. Vocês aí, tem alguma estratégia que eu deixei de falar aqui? Alguma coisa que você acha que não dá para deixar de mencionar? Queria muito ouvir o que vocês acham desse assunto. Comentem livremente, deixem aqui sua opinião nos comentários. A gente quer ouvir bastante aquilo que vocês encontram aí dentro da caixinha de surpresa de vocês acerca das estratégias indispensáveis para aprovação em um concurso jurídico. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Por aqui eu só posso te agradecer, é uma grande honra fazer parte da caminhada de vocês. Um grande abraço e até a próxima.